Todos os domingos nós estamos realizando a exposição da carta aos Gálatas. Nós já estamos no capítulo de número 4. E no versículo de número 8. E nós vamos expor até o versículo 11 hoje, se assim Deus nos abençoar. Quem achou, diga glória a Deus. Só peço uma coisa aos irmãos, vocês vão fazer? Sim ou não? Amém? Quando terminar a leitura e a oração e você sentar, não fecha a Bíblia não, tá? Gálatas capítulo 4, versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Feche os teus olhos. Senhor, que nesta noite a tua graça esteja sobre nós. Com muito temor e tremor no coração, Senhor, venho expor algo muito sério hoje aqui. E que a tua palavra fale conosco nessa noite. Não é o pastor Arles, Senhor, é a palavra que vai falar conosco. E que o Senhor opere sobre as nossas vidas. Te louvo, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Me alegro, porque eu sei que a caminhada ainda é longa e o Evangelho tem que ser anunciado. E que todos que estão aqui, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, sejam tocados pelo poder do Evangelho. Que o Evangelho entre aonde o homem não pode entrar, faça aquilo que o homem não pode fazer. Que o teu Evangelho toque hoje, operando, Senhor, sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem pode glorificar ao Senhor? Pois bem, olhe para cá. O versículo de número 8 vai se iniciar uma perícope. E o que é perícope, pastor? No texto sagrado, ele não está em uma ordem cronológica correta. Tem capítulos aí que foram escritos muito depois. E a perícope é quando inicia algo e termina esse algo, a narrativa, o texto. Então o versículo 8, ele vai iniciar com as preocupações de
Paulo com os Gálatas. Domingo passado, falamos sobre estar debaixo da liberdade de Cristo, ou do domínio de Cristo, que nos traz liberdade. E de uma forma muito gloriosa, estamos sendo impactados por esta palavra. Só que agora Paulo, ele vai demonstrar sua preocupação a eles, aos Gálatas. E ele vai iniciar esses versículos a qual iniciamos aqui, trazendo à memória deles quem eles eram, de onde vieram, de onde saíram. E é interessante que Paulo traz à memória deles o que o Evangelho fez na vida deles. Porque quando falamos de Evangelho, a primeira pergunta que vem: o que é Evangelho? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A Bíblia, ela é carregada do Evangelho. E Paulo vai mostrar para eles o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho, pastor? Deus indo ao encontro do homem, fazendo o homem conhecedor de algo maior e poderoso. Então Paulo vai trazer a memória deles. E é interessante que a aplicação que ele faz aos crentes da Galácia, mostrando-lhes quem eles eram antes de Cristo, no que se tornaram em Cristo e que estavam voltando a ser depois de Cristo. Paulo vai fazer uma aplicação diante deles, mostrando quem eles eram, o que se tornaram diante de Cristo, e agora o que eles queriam ser. É interessante isso porque Paulo, ele já vai iniciar o versículo dizendo assim, ó: antes, quando vocês não conheciam a Deus, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então ele vai iniciar dizendo: olha, lá atrás vocês eram escravos, lá atrás vocês não conheciam a Deus, e por não conhecerem a Deus, por natureza, do que Paulo está falando? Paulo está dizendo que um homem que não conhece a Deus por natureza, ele já é um escravo. É interessante notar quão grandioso é o Evangelho na vida do homem, porque quando o homem passa a ser tomado por este Evangelho, aquele que por natureza, por origem, por natureza, era escravo, agora é servo. Vou melhorar. Agora é filho do Pai Todo-Poderoso. É extraordinário isso, porque nós vamos compreender, e Paulo vai trazer a memória deles. Vocês lembram quem vocês eram lá atrás? Por natureza eram escravos, conduzidos por falsos deuses, porque não conheciam a Deus. Eu quero te dizer algo aqui nessa noite, antes de iniciar essa pregação. Existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus verdadeiro, e Ele tem poder de te dar uma nova vida, Ele tem poder de te transformar, Ele tem poder de mudar a natureza.
tristeza, aqueles que outrora andavam na escuridão, aqueles que outrora andavam cegos, escravizados por falsos deuses, agora estão vivendo em liberdade, agora estão vivendo diante daquele que nos chamou. É interessante que ele sintetiza esse apelo de Paulo aos Gálatas. Se vocês eram escravos e agora são filhos, se não conheceu a Deus, mas agora vieram a conhecê-lo, são conhecidos dele, como podem retornar à antiga escravidão? Como podem deixar-se escravizar pelos espíritos muito elementares dos quais Jesus os resgatou? Quando ele vai falar de espíritos elementares, ele está falando dos rudimentos deste mundo, dos rudimentos deste mundo, aqueles que viviam presos a este mundo, aqueles que eram escravizados pelas coisas do mundo, por falsas doutrinas, escravizados pelo pecado, escravizados por uma vida totalmente sem direção. E é interessante que Paulo ele vai fechar o versículo 8 com chave de ouro, entrando no versículo 9. Ele vai dizer: mas agora conhecendo a Deus, agora conhecendo a Deus. Eu quero fazer uma pergunta séria aqui. Quem aqui conhece a Deus? Não, eu vou perguntar de novo. Quem aqui conhece a Deus? Quem aqui? Não. Quero abrir um parênteses. Você quer realmente ter resposta se alguém conhece a Deus ou não? Você quer ou não? Olhe para a vida dele. Olhe para a vida dela. Não julgando. Olha aqui para mim. Mas aqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor, aqueles que têm o conhecimento do Senhor, amam viver para Ele, amam servi-lo, amam estar diante da presença dEle, amam estar diante dEle. Porque com palavras a gente fala o que quer, mas com atitudes realmente demonstramos aquilo que falamos. E muitas das vezes falamos e realizamos coisas contrárias com as nossas atitudes, com aquilo que realizamos, fazemos. Eu quero que você entenda: ninguém serve a Deus só de palavra. Servimos a Ele na prática, servimos a Ele de todo o coração, servimos a Ele com toda a nossa alma, servimos a Ele com toda a nossa vida. É interessante que os Gálatas, porque qual é a preocupação de Paulo aqui? Vocês lembram que os judaizantes estavam persuadindo os Gálatas para caminhar pelo caminho do legalismo religioso. Então eles estavam abandonando o evangelho da graça para voltar para a escravidão das obras, do legalismo religioso. Então eles deixaram de ser escravos quando se tornaram conhecidos de Deus, e agora estavam sendo persuadidos, conduzidos a se tornarem escravos de novo, mas debaixo do legalismo religioso, em ter que cumprir lei moral, em ter que circuncidar, em ter que realizar alguma obra para alcançar um céu, para alcançar a salvação.
É essa a preocupação de Paulo aqui. É com isso aqui que Paulo está preocupado. E é interessante que os Gálatas, eles vão largar a escola da graça para se matricular no jardim da infância da lei. Eles estão querendo deixar a graça para caminhar em uma vida de legalismo. Eu quero que tu entenda, a partir do momento que Ele liberta você, você é liberto para sempre. Eu vou repetir isso aqui. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Você já foi justificado. Não há o que fazer para nos justificar, porque a justificação ela já foi realizada. Desistiram do poder do Evangelho em troca da fraqueza da lei. Abdicaram da riqueza do Evangelho em troca da pobreza da lei. Irmãos, o Evangelho é rico, é poderoso. O Evangelho é o único que tem poder de pegar um homem morto e trazer vida para ele. Eu vou repetir isso aqui. O Evangelho é o único que tem poder de pegar um homem que está em estado de morte, morto, e levantar ele e trazer vida. Eu não sei como você estava vivendo, eu não sei como você estava caminhando, sem esperança, sem vida, tentando arrancar a sua própria vida, dizendo: a minha vida não tem jeito, a minha vida não tem sentido. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O dono da casa está aqui e Ele está dizendo: ainda há esperança para você. Evangelho. Eu destaquei alguns pontos. Uma escravidão aos deuses pagãos. Eu vou explicar agora o porquê Paulo está falando isso aqui. Antes do Evangelho chegar à Galácia, por intermédio de Paulo e Barnabé, os galeses eram pagãos e adoravam muitos deuses. O paganismo tinha seus deuses, embora esses não fossem verdadeiros. Os galeses não conheciam o Deus verdadeiro, por isso serviam a esses deuses estranhos. Eles eram escravos do demônio, em vez de serem servos do Deus Altíssimo. Vinham de um berço de trevas e eram cegos espiritualmente. Mas essa densa cegueira espiritual não é apenas uma questão de atraso cultural. O homem pós-moderno, bafejado pelas mais requintada cultura, ainda hoje endeusa objetos, fenômenos da natureza, contingências naturais, conceitos de ponto ou realizações de recordes. Então nós vamos entender que antes de Paulo e Barnabé chegar com o Evangelho da graça aos galeses, eles serviam outros deuses, escravizados pela cultura, pelas falsas doutrinas, por falsos deuses, servindo falsos deuses, que Paulo em si, no original, ele vai chamar de demônios. E isso aqui é interessante, porque antes de Paulo e Barnabé chegarem lá para pregar o Evangelho da graça, eles estavam nesse estado, que estado? De escravidão. Eles estavam persuadidos pelos seus falsos deuses, pelas suas falsas crenças, pela sua falsa fé. Só que o Evangelho chega, e isso aqui é extraordinário, porque quando nós pregamos falando do Evangelho, nós não estamos falando de qualquer coisa, e nem de qualquer mensagem, porque a mensagem do Evangelho, ela não é qualquer mensagem.
A mensagem do Evangelho não é qualquer palavra. A mensagem do Evangelho não é palavra de autoajuda. A mensagem do Evangelho não é palavra de coach. A mensagem do Evangelho, ela é firmada na eternidade. A mensagem do Evangelho, ela não nasce na terra, ela é criada no céu. A mensagem do Evangelho, ela é eterna, ela é poderosa. Ela não é dada por homem, não é criada por homem, é dada por Deus, criada por Deus. Oh, aleluia. E nós vamos ver o impacto que o Evangelho faz nas vidas, levando mudança, transformação, alegria, gozo. É isso que o Evangelho faz. Mas eu quero que você entenda que o que o Evangelho faz é totalmente contra a lógica humana, porque a alegria do mundo é prazerosa. Nós vamos entender que prazer da terra é momentâneo, mas a alegria do céu, não importa o que vivemos, estaremos alegres. Estaremos alegres porque, pastor, não pelo que temos, mas pelo aquilo que recebemos dele. Não pelo que construímos, mas pelo aquilo que ele nos entregou. Isso é extraordinário. Isso é Evangelho. Interessante notar isso, porque Paulo faz eles lembrar: olha como vocês estavam, olha como vocês viviam, até o Evangelho chegar. Eu quero que você entenda, você, esposa, marido, você que está passando por problemas familiares, você que caminha, mas seu cônjuge não, e você está passando por luta, eu quero hoje acalmar o teu coração. Eu quero hoje dizer: não te preocupa mais com o teu filho, não te preocupa mais com a tua filha, não te preocupa mais com esse marido. Eu quero que você entenda, você está aqui porque o Evangelho alcançou você. E eu quero que você entenda, se é o plano de Deus, também vai alcançar o marido, a esposa, o filho, a filha, vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Tenha convicção disso. Se tem algo que não falha, é o Evangelho. Não estou falando de homens, eu estou falando da mensagem. Não estou falando de seres humanos, eu estou falando da palavra. Porque a palavra é fiel e poderosa. A palavra ela é verdadeira. E aonde ela chega, o cenário muda. Aquilo que vivia em trevas passa a ser iluminado por ela. Aquilo que não tinha mais jeito passa a ser reformado por ela. Eu quero que você entenda isso aqui. A sua vida está sendo tocada por este Evangelho hoje. E quando eu falo de Evangelho, eu não falo de coisas terrenas, porque isso não é Evangelho. Evangelho não é Deus me dá carro. Evangelho não é Deus me deixa rico. Evangelho não é Deus me dá uma mansão. Evangelho, ele não te promete, ele já entrega. Eu vou repetir isso aqui, porque a promessa dada a Abraão, ela se cumpre em todos aqueles que passam a ter a mesma fé de Abraão. Então a promessa feita num é cumprida nos outros. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda isso aqui. O Evangelho não te promete, o Evangelho ele te entrega. Entrega o que, pastor? Novidade de vida, transformação de vida, te entrega alegria, felicidade. E é isso que vai acontecer no meio deles. Eles estavam cegos e passaram a enxergar. E é interessante, porque no versículo 9, na parte A do versículo 9,
Ele vai dizer: mas agora conheceis a Deus. Aí ele vai dizer: ou antes, sendo conhecidos por Deus. Isso aqui é extraordinário, porque o termo conhecer aqui, pastor, não é o fato de eu conhecer de encontro. Como, vou dar um exemplo, tem a minha esposa, eu conheci ela. Conheci como? Tive um encontro com ela. Você que tem sua esposa, seu esposo, você conheceu, teve um encontro. Só que a palavra conhecer aqui não é ter um encontro. A palavra conhecer aqui, ou melhor, conhecido, que ele vai dizer: mas agora, conhecendo a Deus. Aí ele vai mudar, presta atenção. Ou melhor, presta atenção. Ele vai dizer: ou melhor, sendo ele conhecidos, como é que estão voltando. É Paulo dizendo: vocês não conheceram ele, foi ele que conheceu vocês antes da eternidade. É que nem o termo, nós vamos entrar lá depois, em Mateus, mas depois nós entramos em Marcos, Mateus, nós vamos entrar lá. Olha aqui para mim. A conversão dos crentes da Galácia não foi uma iniciativa deles, mas de Deus. É Deus que vai ao encontro deles, porque onde o evangelho está, Deus está lá presente. Olhe para mim, onde o evangelho está, Deus está lá presente. É Deus. Não foram eles que conheceram a Deus, mas foi Deus quem os conheceu, os amou e os escolheu. Os amou e os conheceu, oh aleluia, e os escolheu. Nós vamos ver isso em Romanos 8, 29 e 30. Abre rapidinho aí. É só voltar. Depois de Atos Romanos. Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Olhe para alguém que seja do teu lado e diga: ele te amou e te escolheu. Não foi homem da terra que te escolheu, foi um Deus todo-poderoso que criou a terra que você está, olhou para você e disse: eu te amo e eu te escolho. Deus os visitou em sua misericórdia, por seu amor sobre eles, e o escolheu para a vida eterna. É isso aqui que eu quero que tu entenda. O escolher de Deus. Quando Deus te escolheu, isso aqui é poderoso. Porque quando Deus escolhe alguém, quando Ele chama alguém, não é para ter uma vida qualquer, não é para que tudo se acabe. Quando Deus escolhe alguém, Ele entrega uma vida eterna para você. Mas eu quero que você entenda isso. Quando eu falo de vida eterna, eu não falo de terra. Entende? Tudo que há na terra é
passageiro. Tudo que há na terra é momentâneo. Se você comprar um pacote de biscoito, você vai ver o prazo de validade. Se passar daquele dia, está estragado, não presta mais. Se você comprar uma roupa, você vai ver que você vai usar por um período, vai lavar. Quando você vê, ela não dá mais para usar, porque ela é passageira, ela acaba, ela tem prazo de validade. Mas quando Ele te escolheu, Ele te entregou algo que não acaba. Quando Ele te escolheu, Ele te deu algo que nunca vai acabar. Ele te deu algo eterno, permanecerá. O tempo passará e permanecerá. Oh, aleluia. Ele te escolheu. Oh, aleluia. Assim como Jesus conhece as suas ovelhas, João 10,14. Ah, Jesus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Tu vai dizer, pastor, eu sou cheio de falha. Pastor, eu não acredito que Deus me escolheu eu sendo assim. Olha aqui para mim. Ele não erra nas suas escolhas. Ele não falha nas suas escolhas. Você não está aqui porque não tem para onde ir. Você não está aqui porque está sem direção. Você está aqui porque Ele te trouxe para o lugar certo, para ouvir a mensagem certa, para te dizer, quando o mundo aqui acabar, a morte chegar, tem algo lá te esperando. Quem pode dar um glória a Deus? O Senhor conhece os que lhe pertencem. A salvação deles não foi uma questão de mérito ou obra. Eles foram salvos pela graça. Vamos imaginar que a salvação é por mérito. Vamos ser sinceros hoje? Sim ou não? Olha aqui para mim. Vamos imaginar que a salvação é por mérito. Quero que você seja sincero. Quem aqui acha que merecia? Levante a mão. Vamos ser sinceros. Quem aqui acha que merecia? Sem vergonha. Pode levantar, pode dizer, não, eu acho que eu merecia. Aqui nós compreendemos o porquê a salvação é obra de Deus. Porque se dependêssemos de nós, não merecíamos. Como a obra é dele, Ele te amou e Ele te escolheu. E Ele não escolhe quem Ele não conhece, Ele escolhe aqueles que Ele conhece. O mais profundo do teu coração, o mais profundo do teu ser, Ele conhece você. Eu separei um comentário de Adolfo Paul, que ele vai descrever. Ele diz que na linguagem bíblica, conhecer uma pessoa não se limita a um ato racional. Conhecer dá-se também o reconhecimento. Confirma-se a comunhão com essa contraparte. Quando Pedro diz acerca de Jesus, não o conheço, em Marcos 14, versículo 68, não declara que lhe faltam informações sobre a pessoa de Cristo, mas nega que tenha comunhão com Ele. Quando eu falo que eu conheço alguém, eu não simplesmente conheço como entendimento, eu sei quem é. Quando eu falo que eu conheço,
Eu digo que tenho comunhão com essa pessoa. É como você vai brigar com um filho. Você vai dizer, ó, tu fez. Tu sabe que ele fez. Aí tu diz logo, foi ele que fez. Aí tu vai perguntar para ele e vai dizer, não, papai, não fui eu. Mas tu conhece, porque tu convive, tem comunhão. É a mesma expressão que é usada em Marcos, quando eles vão perguntar para Pedro, Pedro, tu conhece ele? Pedro disse, eu não conheço. Eu não o conheço. Não declara que lhe faltam informações sobre a pessoa de Cristo, mas nega que tenha comunhão com ele. Quando Jesus declara no último julgamento, as certas pessoas nunca vos conheci, Mateus 7:23, isso não significa que há uma lacuna na memória de Cristo a respeito dessa pessoa, até porque é Deus, Ele conhece todos, Ele conhece a mim, conhece a você. Mas quando Ele dizer assim, eu nunca vos conheci, é Ele dizendo, nunca tive comunhão com Ele, não fez parte dos meus. Não que Ele não conheça, mas porque não teve comunhão. Quem está entendendo isso aqui? É interessante que nós vamos perceber que ainda no versículo 9 ao versículo 10, ele vai dizer, acompanha comigo, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, que a letra dessa Bíblia é pequena, agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Então presta atenção, quando Paulo está dizendo a eles, olha, vocês conhecem a Ele, ou melhor, Ele conhece vocês, por isso Ele amou e escolheu vocês. Está entendendo o quanto isso aqui é sério? E Ele vai dizer assim, agora vocês estão querendo voltar àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder. Por que Ele está dizendo isso? Porque falando de falsas doutrinas e falando de evangelho, tudo aquilo que não é evangelho é falso e sem poder. Vou repetir isso aqui. Então Paulo está dizendo a eles, vocês estão querendo voltar para os mesmos princípios de antes, fraco e sem poder. Porque se vocês experimentarem uma nova vida, foi por causa do evangelho. Se vocês têm novidade de vida, é por causa do evangelho. Então eu quero que você entenda isso aqui. E aqui, antes de eu continuar, eu quero abrir um parênteses e fazer uma contextualização com os irmãos. Porque a obra da cruz é poderosa e eficaz, nos trazendo salvação, mudança de vida. Só que agora eles estão querendo largar tudo isso para viver dentro do legalismo religioso, para ser escravos disso. Porque eu quero que você entenda uma coisa: o que é legalismo religioso? É ter que cumprir enfadonhamente princípios que você sabe que você não vai conseguir cumprir por ser humano. Você é homem. Aí é Paulo dizendo, vocês estão deixando a graça, que é poderosa,
para viver uma vida em legalismo. Eu vou definir isso aqui para que tu entenda melhor. Quem aqui na nossa igreja teve que pagar para ser salvo? Quem aqui na nossa igreja teve que pagar alguma coisa para ver a transformação de alguém? Quantos aqui na nossa igreja tiveram que pagar para viver um milagre, para viver algo da parte do Senhor? Quantos? Eu vou apresentar para vocês o legalismo religioso. Em Cristo somos libertos e temos novidade de vida, e tudo pela graça. Aí você vai em tal lugar, nesse tal lugar, você vai expor o seu problema e vai dizer: estou com problema com meu marido. O falso profeta, o falso mestre vai te olhar e vai te dizer: a senhora vai fazer campanha tal, no fim da campanha a senhora vai depositar R$1.000 para o seu sacrifício ser válido. A senhora vai pegar esse sal aqui, a senhora vai fazer uma oferta de amor de R$500, a senhora vai ver a vida dele transformada. Sabe o que é o nome disso? Legalismo religioso. Eu quero que você entenda que nós, como seres humanos, não há nenhum sacrifício que possamos fazer que é válido diante de Deus. Por quê? Porque antes de você querer fazer algum sacrifício para fazer uma obra que não é sua, o sacrifício já foi feito no Calvário e a obra está completa, e o sangue sobre a igreja. Isso é legalismo religioso. Eu quero que você entenda, assim como o Senhor te chamou pelo evangelho da graça, Ele também vai resgatar teu marido, Ele também vai resgatar os teus, tendo que viver preso a sincretismos, a pragmatismos, presos a dogmas, preços a coisas que não tem na palavra. Porque eu quero que você entenda: ah, pastor, mas em Levítico tinha sacrifício. Tinha, mas para quem? E representando quem? Mas tinha lei? Tinha, mas a lei nos direciona para Cristo. A lei mostra quem somos, e por não conseguirmos cumpri-la, Ele cumpriu sobre nós. Não te esquece que Ele nasceu de uma mulher e sob a lei. Oh, aleluia. Então eu quero que você entenda isso aqui. É tão pesado a mensagem que Paulo traz a eles, que Paulo vai dizer: vocês vão querer viver debaixo disso, vocês vão querer ser escravos quando Ele já libertou vocês. Vocês vão querer caminhar com algemas, tendo que cumprir rituais, quando Ele já rasgou o véu por você. Essa é a diferença do evangelho. E não é porque tem placa de igreja, tem a Bíblia da igreja, que é igreja. É por isso que pregamos o evangelho, a palavra, para que você entenda. Porque entende, enquanto Paulo não chega aos galeses, eles estão escravos. Quando Paulo chega com o evangelho, é Deus chegando junto com eles. Em terceiro lugar, uma volta ingrata à escravidão do legalismo. E como estáis voltando outras vezes aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los.
guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Então Paulo vai chamar a atenção deles e dizer: ó, vocês estão observando dias. Para quê? Para cumprir com o legalismo, com o rito do legalismo, com as obras do legalismo. E eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã: a maior obra Cristo já fez por você. Vou repetir: a maior obra Cristo já fez por nós no Calvário. E é interessante que eu peguei um comentário de João Calvino, que ele vai dizer assim, ó. João Calvino afirma que apartar-se de Deus depois de havê-lo conhecido é a mais perversa ingratidão. Irmãos, tem pessoas se afundando, tem vidas se afundando, tem vidas se perdendo por causa disso. Porque hoje tem certos lugares que não quer saber da tua vida, mas infelizmente quer saber do teu bolso, não quer saber dos céus, porque descobriu um meio de enriquecer usando a fé das pessoas. Infelizmente é isso. Eu estava estudando a história da igreja esses dias, para que vocês entendam. Existem os apóstolos e existem os pais da igreja. E quem eram os pais da igreja? Foram discípulos dos apóstolos. Os pais apostólicos foram os maiores teólogos que esse mundo já viu. Do século 2 ao século 6. Esses homens viveram em piedade, em santidade. Muitos foram martirizados, muitos sofreram, mas aqui estamos pela obra de Cristo, pelo evangelho pregado pelos apóstolos, pela continuação do evangelho pregado pelos pais apostólicos, os pais da patrística. E eu quero que você entenda que abandonar a obra de Cristo para querer cumprir algo é ser ingrato ao Senhor. E infelizmente certos lugares estão caminhando assim, e eu tenho que chamar a tua atenção, porque assim como Paulo estava preocupado com aquele povo a qual ele ensinou, pregou, assim também como pastor eu me preocupo com as ovelhas. Irmãos, eu quero que você compreenda que o que mais temos de precioso na igreja é o evangelho. E a sua vida produzida pelo evangelho. Então, o próprio João Calvino, um grande reformador, ele vai tecer esse comentário, dizendo que se apartasse de Deus, depois de havê-lo conhecido, porque quando nós conhecemos a Deus, irmão, se apartar dele é uma tremenda ingratidão. Sim, quando conhecemos a ele de verdade, quem ele é de verdade, se apartar do Senhor é uma tremenda ingratidão. E é interessante que o próprio Calvino vai descrever, afirma que apartar-se de Deus depois de havê-lo conhecido é a mais perversa ingratidão. É como abandonar o manancial de águas vivas e cavar cisternas rotas que não retêm as águas mais intensas
é a manifestação da graça de Deus para conosco, maior é a nossa culpa em desprezá-la. E eu quero que você escute isso aqui com bastante temor no seu coração, porque quantos que estão aqui, todos nós, sabemos de onde Deus nos tirou, a vida que levávamos, como vivíamos, estávamos condenados, perdidos, destituídos dele. Quantos aqui não passaram a sua vida quase toda andando sem direção, procurando uma alegria, procurando um refúgio? Quantos eu como pastor, a experiência como pastor, quantas vezes eu não ouvi pastor, pessoas chegarem comigo: pastor, eu sinto um vazio dentro de mim. Quantos aqui já não falaram isso? Eu sinto um vazio, eu procuro preencher isso, mas eu sinto um vazio. Até que a graça te alcançou. Quantos aqui não estavam perdidos no mundo da droga, da prostituição, caídos na beira do precipício, cai e não cai, mas a graça dele te alcançou. E o que é mais triste é ver pessoas abandonando isso, largando isso, para viver outras coisas, para viver falsas alegrias, para viver coisas que não agradam o Senhor. Pessoas que desprezam a graça. E é interessante, porque eu quero que você entenda o que Deus fez por você. Ninguém tinha poder para fazer. O que Deus fez por você, ninguém poderia fazer. Então, quanto maior a graça, eu quero que você guarde isso, porque todos os dias eu carrego isso na minha alma. Todos os dias eu digo: Senhor, obrigado por eu estar aqui, obrigado por estar na tua presença. Quanto maior a graça de Deus, maior é a nossa culpa. Guarde isso, nunca se esqueça disso. Antes da conversão, os crentes da Galácia eram escravos do paganismo. Depois da conversão, estavam tornando-se escravos do legalismo. Estavam saindo de uma escravidão e entrando em outra. Paulo diz que o legalismo judaico, ou seja, a busca da salvação ou da santificação pela observância de preceitos da lei, não passa de rudimentos fracos e pobres. Por que ele diz isso? Porque isso não tem poder de operar na tua vida. Não tem o poder que o Evangelho tem. Porque Evangelho, preste atenção, muda de dentro para fora. O legalismo reflete fora o que não tem dentro. Vou repetir. Porque para alguns eu tenho uma casa boa, Deus é comigo e vive no lamaçal de pecado. Eu tenho o carro do ano, Deus é comigo, Deus me abençoou. Quantos eu não conheço e me diz isso? Tem gente que tem audácia de falar, de chegar e falar: não, é só fazer uma obra aqui, é só fazer uma obra ali, e Deus vai me perdoando. Quem disse que é por obras? Aí tem gente que carrega aquela falsa bênção de Deus, descrevendo: não, se eu cheguei até aqui foi porque Deus.
Se eu conquistei isso aqui porque foi Deus. E a gente vê isso na secularização em que vivemos, no mundo em que vivemos. Quantos você não vê aí que tem uma vida preguiça e chega, posta uma conquista no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim, põe uma musiquinha lá de fundo e diz: obrigado, meu Deus, foi Deus que me deu. Aí vai dizer: eu tenho Deus no meu coração, é isso que importa. Eu tenho Deus na minha vida porque Ele me deu isso. E eu quero te dizer que o amor de Deus não é comprovado pelaquilo que Ele te dá na terra. O amor de Deus é comprovado pelaquilo que Ele fez no céu ao teu favor. O amor de Deus. É isso aqui que eu quero que você entenda. Quantos não andam cegos assim? Homens brincando com a palavra, com o evangelho, com vidas, levando uma vida pregressa e querendo viver da igreja, levando uma vida totalmente torta e querendo viver da igreja. E tudo isso te leva a uma escravidão, porque a pessoa vai dizer: não, é só fazer uma obrinha, é só fazer algo que Ele vai me perdoando. Ei, não se iluda com isso, porque evangelho transforma, evangelho traz vida de verdade, evangelho muda a pessoa. Quantos aqui estão caminhando por aí, alguém que não te vê há muito tempo diz: tu está diferente, o teu semblante está diferente, tu está diferente. Porque não é porque mudou a estética, é porque aqueles que estão vivendo nele são marcados por ele. Eu nunca esqueço o dia que eu estava em pé, num local de trabalho que eu estava, e eu estava lá. E uma senhora olhou para mim e disse assim: você é evangélico. Falei: por que, senhora, você está dizendo? O teu semblante tem algo que brilha em ti. Foi o dia mais feliz da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós sabemos de onde Deus nos arrancou, ficamos alegres, entendendo que a obra foi perfeita. E aqueles que não nos conhecem vê as marcas de Cristo em nós. Aleluia. A lei é um rudimento débil, que é impotente. Pode definir o pecado, mas não removê-lo. A debilidade básica inata da lei está no fato de que ela pode diagnosticar a enfermidade, mas não curá-la. Precisamos deixar claro que o problema dos crentes da Galácia não era guardar dias, meses, tempos, anos, mas fazê-lo com a intenção de alcançar o favor de Deus. Aqui que está o erro. Aqui que está o erro de muitos que vêm à igreja. Porque para alguns, aí eu vou uma vez na semana, tá bom demais. Eu vou um dia. E tem aqueles que vêm todo dia, mas não muda. Não é a quantidade de culto que eu frequento, mas é a novidade de vida que eu levo. Não é o quanto eu entrego no gasofilácio, é o quanto eu me entreguei diante dele quando ele me chamou. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Devido ao nosso horário, vamos ficar de pé. Aleluia. Eu acho que vai dar um tempo de encerrar, mas fique em pé. O problema dos crentes da Galácia não era guardar dias, meses, tempo, anos, mas fazê-lo com a intenção de alcançar o favor de Deus. Como se esses preceitos fossem a causa meritória da salvação. Isso é anular a graça e tomar a morte de Cristo uma coisa vã.
ao chamar as cerimônias de rudimentos fracos e pobres, Paulo os vê fora de Cristo. E o que é pior, em oposição a Ele. Os falsos apóstolos negligenciavam as promessas e se esforçavam para colocar esses rudimentos em oposição a Cristo, como se Cristo sozinho não fosse suficiente. Aqui eu quero entrar. Quando nós tentamos de alguma forma conquistar a salvação e dizer, é só cumprir uma lei, é só realizar uma obra, que eu vou ser salvo. Você está dizendo, eu estou anulando a obra de Cristo e ela não é suficiente para a minha vida. E eu quero te dizer uma coisa, você se engana fazendo isso, porque a obra de Cristo ela é suficiente. A obra de Cristo é eficaz. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. O que fazemos aqui todos os domingos não é em vão. Por esses dias eu estava refletindo quanto vale a pena, porque melhor do que o sucesso financeiro é ver vidas sendo transformadas de verdade. E isso tem me alegrado demais. Eu quero confessar aos irmãos o quanto eu estou feliz. Porque eu sei que aquilo que pregamos aos domingos aqui não é em vão. E você que me ouve todos os domingos, me ouve, não ouve a palavra, eu sou um arauto, um mensageiro. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. Só sou o instrumento em qual a mensagem é distribuída. Você vai testemunhar o evangelho do Senhor sobre a tua vida. Quantos acreditam nisso aqui, glorifiquem, aplaudem o Senhor, pois Ele está presente aqui neste lugar. Vamos orar. Você que foi tocado por esta palavra, levante suas mãos.